Fala galera, boa noite! Hoje estamos com mais um episódio inédito do PriceCast, o podcast de educação financeira patrocinado pelo aplicativo PriceBook. Hoje nós contamos aqui com a presença do Nadal e do PV do ArmárioCast, que junto comigo vamos fazer um episódio totalmente diferente, né? Ao invés de um convidado, nós vamos trazer uma temática que hoje está muito presente na nossa vida, está muito presente na mídia e que é preciso que a gente faça alguns esclarecimentos para que a galera entenda como isso funciona e como impacta o nosso dia a dia e principalmente o nosso bolso. Nós vamos começar, Nadal, com uma série chamada Insights de Alfabetização Financeira. E hoje vai ser o primeiro episódio. Esse episódio vai falar de inflação nossa de cada dia. A gente vai conversar hoje um pouco mais de uma hora sobre inflação, né? É um episódio muito bacana porque a gente vai tentar, historicamente, inclusive, Nadal PV, falar um pouco sobre essa questão que está sempre presente na vida do brasileiro, né? E eu gosto, cara, de começar a falar sobre inflação contando uma história. Era uma vez um país chamado Brasil. Começa como já? Parece conto de fada, assim, tipo, era uma vez, né? Não, mas é legal pra gente poder entender, né? Era uma vez um país chamado Brasil. Esse país chamado Brasil, uma época da vida dele, nos anos 80, teve um período meio turbulento, onde a inflação, ou a hiperinflação, dominava a economia brasileira. E o legal, PV, é que essa história vai ser contada por um sobrevivente dessa época, né? Sim, você passou por isso. Eu sou um sobrevivente dessa época. Eu vivi os anos 80. Os anos 80 foi o início da minha carreira profissional. Foi o início da minha carreira, inclusive familiar, né? Quando eu me casei pela primeira vez, tive o meu filho, que é o Paulinho. Hoje, inclusive, daqui a 2 dias está fazendo 40 anos, né? E eu vivi muito essa época, então eu me lembro muito bem que, só para você ter ideia, isso é um fato real, né, cara? Eu recebi o salário caía na minha conta tipo 10 horas da manhã, no intervalo do almoço eu não almoçava, eu ia para o supermercado fazer compra. Olha que loucura, cara. Senão à noite você poderia comprar à tarde o preço era um, à noite o preço era outro. Esse é o poder que a inflação tem, né? Cara, era uma loucura, você não tem ideia. A gente efetivamente corria para o supermercado. Foi nisso Porque na realidade a gente corria meio que fazendo tipo um desespero assim nas prateleiras para poder comprar os produtos antes que o rapaz da maquininha passasse para poder aumentar o preço, né? Foi nisso que surgiu as dispensas no Brasil, né? Justamente a necessidade. Não, exatamente. A inflação impactou a vida do brasileiro de todas as formas, né? E é realmente assim, naquela época os apartamentos, as casas, elas tinham dispensa, porque a gente ia para o supermercado e comprava em quantidade. Nós comprávamos no supermercado quantidades de produtos de alimentação, de higiene pessoal, de material de limpeza que dava a semana toda. A loucura era tão grande que você não tem ideia qual era o percentual de inflação que nós tínhamos, por exemplo, quando nós fechamos em 1989. Tem uma matéria aqui que a gente colocou, inclusive no próximo slide, né, Vitor, aí, falando sobre isso. Ó, a inflação do ano chega a 1.764% ao ano. Isso aconteceu em 1989, né? Esse jornal é do dia 29 de dezembro, Estado de São Paulo, de 1989. Qual era a moeda do Brasil? A moeda do Brasil era o Cruzeiro Real. Cruzeiro Real. Esse Cruzeiro Real não valia absolutamente nada. E tinha um porquê de, tipo, ter... Pois é, ao longo do nosso episódio, a gente vai trabalhando um pouco conceitos, a gente vai trabalhando causas, consequências, impactos e tudo isso, né? Mas eu queria chamar a atenção para esse número. Vocês não têm ideia, com certeza não têm ideia, do que é 1.764% ao ano. Imagina um produto que custava R$1 no dia 1º de janeiro de 89, e esse produto fecha o ano valendo R$1.765. Como assim? Cara, como é que um produto aumenta quase 2.000 vezes em um único ano? Mas essa era a realidade que nós tínhamos nesse país, né?
Nós fechamos. Essa mesma reportagem ela traz um número interessante, talvez não dê para os nossos ouvintes e telespectadores ler, mas os anos 80 fechou uma inflação acumulada de quase 40.000%. A década de 80 fechou com uma inflação acumulada de quase 40.000% ao ano. Como é que pode, velho? Eu tô vendo. Era uma loucura, né? Imagina você viver num país onde você não podia fazer a mínima previsão de absolutamente nada. Porque você não sabia quanto o preço das coisas, dos bens e serviços iriam custar no dia seguinte, né? Então, isso foi um momento muito difícil. Nós efetivamente, né? Nós passamos realmente por um período muito conturbado. Os anos 80 realmente foram anos muito difíceis, né? E como eu falei no início, eu sou um sobrevivente dessa época, né? Porque foi nessa época, durante os anos 80, praticamente na metade dos anos 80, que eu dei início à minha vida profissional, a minha vida familiar, constituindo família, né? E eu senti na pele efetivamente o que é você ter uma inflação ou uma hiperinflação nesse nível, né? E isso foi uma loucura, nós começamos os anos 90 no Brasil com uma cara nova do ponto de vista político, né? Porque foi efetivamente nos anos 90, no início dos anos 90, que nós tivemos a primeira eleição direta para presidente depois daquele período do regime militar, né? E isso efetivamente começou a mudar um pouco a cara do Brasil, não só do ponto de vista político, social, como também do ponto de vista econômico. Com esses aumentos de preços malucos, que era impossível você, como pai de família, como profissional, como empresa e até como governo fazer qualquer tipo de planejamento, porque a variação de preço era tão grande que você não sabia quanto custava ou quanto custaria o quilo do arroz, o quilo do feijão, o leite, do óleo, do desodorante no dia seguinte. Porque a perspectiva de aumento de preço era crescente, né? Era um momento onde a própria inflação alimentava a inflação futura. Quer dizer, a inflação passada alimentando a inflação futura, né? Tudo isso durou efetivamente até 1994, quando em 1994 o ministro da Fazenda na época, Fernando Henrique Cardoso, o presidente era o Itamar Franco, né? E em 1994, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, juntamente com alguns economistas, eles lançaram o Plano Real. E foi muito legal, porque o Plano Real foi uma tentativa, e uma tentativa que depois a história mostrou que foi uma tentativa bem sucedida, de nós efetivamente controlarmos esse período econômico bastante conturbado de hiperinflação no Brasil, né? O Plano Real teve algumas bases, eu queria discutir rapidamente com vocês, sem entrar muito em detalhe, porque inclusive isso aqui pode ser tema até de um outro episódio que a gente discuta um pouco mais a fundo sobre a questão de como o Plano Real efetivamente conseguiu debelar ou controlar a inflação nesse país, né? O Plano Real ele tem algumas premissas, e é muito interessante a gente entender isso. Assim como as famílias, as empresas, o governo também tem que controlar as suas contas. Máquina pública. Se você não controla as suas contas, né? Se você não gasta de acordo com aquilo que você arrecada, né? Se você fecha o ano em déficit, você vai ter que, de alguma forma, financiar aquele déficit, né? Então, o Plano Real, ele parte dessa primeira premissa. É preciso que o governo controle os gastos públicos. E foi nesse momento que surgiram várias, vamos dizer assim, leis que fizeram com que o governo passasse a ter mais cuidado, né, no gastar, né, e também no arrecadar, né? Nós tivemos nesse período a lei de responsabilidade fiscal, nós tivemos nesse período alguns aumentos de impostos para poder fazer frente a essas despesas que estavam efetivamente descontroladas pelo governo, e o Plano Real trouxe tudo isso a um patamar de uma maior responsabilidade fiscal. Então, uma das premissas que permitiu com que o Brasil, né, viesse a partir de 94 a tentar diminuir ou tentar reduzir, vamos dizer assim, esse processo de crescimento dos aumentos de preço refletido na inflação anual que nós tínhamos de forma absolutamente maluca, foi fazer com que o governo passasse a ter um controle maior dos gastos públicos.
A segunda premissa do Plano Real é interessante, foi mudar o nome da moeda. Nós tínhamos o Cruzeiro Real, depois nós criamos o que eu chamo de moeda de transição, que foi a URV, que era a Unidade Real de Valor. Essa eu não sabia. Não foi direto para o real. Nós primeiro tivemos o Cruzeiro Real, a URV. Essa URV ela era uma referência de preço, ela era indexada ao dólar, né? E a partir de julho de 1994 veio a criação do real. Né? Então foi muito importante esse período de transição, porque isso meio que desintoxicou a cabeça das pessoas com essa moeda antiga que tinha uma carga muito grande de inflação embutida. Então, o real ele nasce de uma forma como se fosse algo efetivamente novo, né? Uma moeda nova, uma vida nova, né? Trazendo, por exemplo, mais esperança para todo brasileiro. Então, o real nasce a partir daí, né? Muda até a mentalidade. Não, mas muda totalmente a mentalidade. É uma questão psicológica, né? Como a galera viveu isso? Como que a galera viveu essa transição? Porque tava, tipo assim, na merda, vivendo, tipo assim, não sabia o que era e de nada veio uma solução. E quando surgiu, tava até na proporção de 1 para 1 com relação ao dólar, não é? Exatamente. Nós tivemos aqui, inclusive eu tô colocando aqui uma outra premissa, né? Nós tivemos a questão da âncora cambial, né? O Brasil, aliás, o real chegou exatamente até essa paridade com o dólar. E isso foi uma coisa importante, né? Juntamente com a abertura comercial. Então nós tivemos o Plano Real, uma composição de vários pontos que em conjunto fizeram com que efetivamente a inflação que saiu de 1764 ao final dos anos 80 para uma inflação racional em torno de 9, 10% no primeiro momento. Imagina essa mudança, como foi isso no impacto na vida dos brasileiros, no bolso dos brasileiros, né? E tudo isso dentro dessas 4 premissas, né? De controle de gastos públicos, mudança do nome da moeda, passando por essa moeda de transição que foi a URV, chegando no real, abertura comercial. E o que seria essa abertura e uma âncora comercial. Uma boa pergunta, PV, sobre a questão da abertura comercial. Até os anos 80, até o começo dos anos 90, o Brasil era um país absolutamente fechado para o mercado externo. Né? Se você quisesse comprar alguma coisa importada, ou ela era muito cara, e aí você tinha que viajar lá para fora, trazer para o Brasil, né? Ou então você tinha, por exemplo, a possibilidade de comprar na Zona Franca de Manaus. Mas aí você tinha que ir para Manaus tinha uma Zona Franca, e nessa Zona Franca você poderia comprar alguns produtos para que você viesse a internalizar isso no Brasil. Essa internalização desses produtos que vinham do exterior, eles sofriam uma carga tributária do imposto de importação muito alta. Né? Então, todos os produtos importados que vinham para o Brasil pagavam um tributo muito alto através do imposto de importação, e isso fazia com que as empresas que estavam instaladas no país tivessem uma certa reserva de mercado, ou seja, não tinha concorrência. A partir do governo Collor, ele começa a reduzir essas barreiras tarifárias, ou seja, reduzindo os impostos de importação, e a partir do início dos anos 90, com o governo Collor, nós começamos a ter a possibilidade de ter acesso a produtos que eram produzidos no exterior. Então, no Plano Real, aproveitando isso que tinha sido iniciado no começo dos anos 90, houve uma certa aceleração desse processo e uma maior redução desse imposto de importação, né, a partir dos anos de 94, fazendo com que a economia brasileira já não fosse tão fechada e esses impostos e esses produtos que vinham do exterior para cá faziam frente e concorrência direta com os produtos brasileiros. Então, a indústria brasileira teve que produzir produtos de mais qualidade a um custo menor. Com um custo menor, elas podiam vender a um preço menor. E a inflação foi, nesse período, né, foi mais ou menos controlada, porque, na realidade, esses bens que eram produzidos internamente com um custo muito alto, sofrendo a concorrência desses produtos importados, tiveram que se adaptar. Obviamente que isso foi um impacto muito grande para as empresas, né, que estavam no Brasil acostumadas a ter a sua reservazinha de mercado e fazer o que queriam em termos de manobra de preço. Né? Então, o Plano Real veio para tentar fazer com que esses produtos
que vêm do exterior fizessem frente e concorrência aos produtos nacionais, forçando a indústria nacional a se modernizar, forçando a indústria nacional a produzir com mais qualidade, forçando a indústria nacional a reduzir os seus preços, para que isso pudesse efetivamente debelar um pouco esse aumento de preço que vinha dentro de um ritmo muito elevado, como nós vimos no slide anterior, né? Então, quando você tem controle dos gastos públicos, troca de moeda, do ponto de vista da empresa, abertura comercial, redução do imposto de importação, junto com a abertura comercial, a âncora cambial, né? O uso, por exemplo, do câmbio fixo, o câmbio determinado pelo Estado, que perdurou até 1999. Né? Depois, nós saímos de um câmbio fixo e fomos para o câmbio flutuante e a meta de inflação. Então, o Plano Real ele foi um plano bem complexo, né? Porque ele começa mexendo com o governo, a partir do momento que faz com que ele tenha mais controle sobre os gastos públicos, né? Muda de moeda, porque aí tem um impacto psicológico, né? Sim. Você muda de nome. A abertura comercial, reduzindo os impostos de importação, permitindo que produtos importados entrem no Brasil a um custo menor, e isso faz com que a indústria nacional se movimente, né? Foi num momento extremamente importante, né? Porque, na realidade, nós conseguimos ter acesso a produtos que nós não tínhamos acesso lá fora e tivemos acesso a esse produto a um custo menor. A indústria nacional realmente ficou bem mexida com essa abertura comercial, né? Que, diga-se de passagem, foi promovido inicialmente lá atrás, no início dos anos 90, com o Fernando Collor, e quando entre Itamar Franco e o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, já no Plano Real, você já tinha alguma estrutura, algum processo que já vinha acontecendo nos últimos 4 anos de abertura comercial. E eles aceleraram esse processo para fazer com que viesse o preço dos bens e serviços que vinham de fora fossem mais acessíveis para o Brasil. Então, tudo isso fez com que, no conjunto de ações, nós tivéssemos o sucesso que nós tivemos no Plano Real. E qual é a maior diferença que tem desse lance do câmbio fixo e o câmbio flutuante, né? Que ele flutua em relação a quê? E o que faz? Bom, vem lá, câmbio fixo, né? O que é o câmbio fixo? É o câmbio fixado pelo governo. O governo determina o valor do dólar. É meio que imposto, né? É meio que uma canetada. Na realidade, R$1 é igual a $1. Foi uma canetada. Não é que a economia brasileira, que o real efetivamente, naquele momento, valesse. Nosso sonho. Valesse o equivalente. A economia brasileira está muito longe de ter o mesmo tamanho e qualidade da economia americana. Mas através de uma canetada, né, o governo estabeleceu para poder, num primeiro momento. Eu sempre digo o seguinte: imagina quando você está com muita febre, né? Que de repente você tem que tomar um analgésico, ou algumas famílias, né, gostam de dar um banho de álcool para tentar baixar aquela febre. Sim. Obviamente que você tem, no segundo momento, se a febre persistir, levar no médico para que efetivamente o médico possa fazer um tratamento mais efetivo. É um paliativo. Um paliativo. Então, nós efetivamente, com a inflação beirando a casa de 2.000% ao ano, era preciso que naquele momento o governo desse uma canetada, e ele deu. Essa canetada durou até 5 anos. Né? Muito. E foi a partir dos anos 2000 que nós viemos com o câmbio flutuante. O câmbio flutuante na realidade, é os preços do mercado. Então, quem dita o preço da moeda é o mercado. Né? Então, você tem as movimentações que são naturais das oscilações que acontecem no mercado. E uma coisa importante que também aconteceu a partir de 1999 e 2000 foi o estabelecimento de meta de inflação. Nós estabelecemos, que é o regime que rege até hoje, né? Você tem uma meta de inflação, X% para mais, X% para menos, e você passa a administrar um pouco essa perspectiva de reajuste de preço. Então, o Plano Real foi um instrumento muito importante na época usado, que conseguiu, né, e foi um plano de muito sucesso, conseguiu efetivamente derrubar ou reduzir, né, esse processo de aumento de preço que nós tivemos até o início dos anos 90. Né? Mas era preciso também a gente conhecer um pouco, e eu queria passar o próximo slide, para falar sobre
o conceito de inflação. Porque até agora eu falei sobre inflação. Sim, e o que é inflação? Mas a gente efetivamente não comentou ainda do ponto de vista conceitual, né? E eu gosto de dizer que inflação é um aumento generalizado de preço. Bens e serviços, né? Uhum. Então, todo aumento generalizado de preço é uma inflação. No nosso caso, nós tínhamos uma hiperinflação. Porque é um aumento exagerado de preço, né? Uhum. Não só generalizado, mas um aumento exagerado. E a inflação, ela tem causas também, né? E era importante a gente conhecer um pouco o que eu chamo de possíveis causas da inflação, que está no próximo slide, né? Então, assim, hoje, quando a gente vê, ou quando você estuda, por exemplo, a economia e que você vai procurar entender esse processo, você consegue identificar algumas causas, né? E eu diria o seguinte, uma das possíveis causas que gera inflação é o que nós chamamos de custos de produção. Por exemplo, nós tivemos recentemente alguns movimentos econômicos, inclusive a nível mundial, em função da pandemia e também em função dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia, do aumento do preço do petróleo. Uhum. Né? Nós montamos uma estrutura econômica muito dependente do petróleo. Se o petróleo aumenta, o custo de tudo, não só muitas vezes para produzir, mas principalmente para transportar, é impactado pelo aumento do petróleo. Né? Então, o petróleo é um elemento importante na composição de custo dos produtos. Assim como o custo do dinheiro. Juro aumenta, custo do dinheiro aumenta, isso impacta o preço dos produtos, bens e serviços. Então, uma das causas que pode gerar inflação é esse aumento dos custos de produção. Eu citei o exemplo aqui de 2 casos reais que aconteceu recentemente, né? Um aumento do petróleo, principalmente por conta da questão da pandemia e da guerra principalmente, lá na Europa, lá da Ucrânia com a Rússia, né? E eu tô citando também o exemplo do aumento da taxa de juros. Então, toda vida que eu tenho um aumento da taxa de juros, o dinheiro é um componente importante do custo de produção de qualquer coisa, bens e serviços. O custo do dinheiro aumenta, a tendência é fazer com que o preço aumente. Isso é custo de produção e isso impacta efetivamente o preço das coisas. Então, uma das possíveis causas para a inflação é o custo de produção, por seus vários elementos. Uma outra coisa que também pode impactar a inflação são os gastos públicos, né? Eu disse lá no começo da nossa conversa de hoje que famílias, empresas e governos, todos eles têm que se preocupar com o equilíbrio financeiro. Toda vida que eu gasto mais do que eu ganho, eu tenho um problema. Vai dar problema. Se você é uma família, por exemplo, que você não consegue fechar o mês com o seu orçamento, você vai ter que financiar de alguma forma. Ou você entra no cheque especial, ou você entra no cartão de crédito, ou você pega dinheiro de um agiota. Não, aí não. Pois é. Mas enfim, são opções que você vai ter que fazer. A empresa do mesmo jeito. A empresa quebra. Se a empresa não consegue administrar os seus custos de acordo com o seu esquema de receita, um dia ela vai quebrar. Porque ela vai se endividar, vai chegar num ponto que ela não vai conseguir pagar e ela vai quebrar. O governo é a mesma coisa. A principal fonte de arrecadação de um governo são os impostos. Então, em tese, o orçamento tem que ser de acordo com a arrecadação. Sim. Então, o que eu vou gastar no ano seguinte tem que ser exatamente o que eu tenho de arrecadação. E eu tenho que fechar no azul. Esse seria o mundo ideal, né? Ideal, o top. Toda vida que eu não consigo fechar as minhas contas, eu tenho um déficit. Do ponto de vista do governo, esse déficit ele tem que ser financiado. O governo, diferentemente das empresas e das famílias, eles não têm a chave da casa da moeda. O governo pode imprimir dinheiro. Toda vida que o governo tem necessidade, ou, quer dizer, não é que vai, mas ele pode imprimir dinheiro. Só que ele sabe que se ele imprime dinheiro, coloca dinheiro na economia sem lastro, isso gera inflação. Você pode até falar Diminui um pouco até mais... Justamente você falou assim, sem lastro,
Porque eu acho que até uma coisa muito importante que mudou, né? O dólar antes ele sempre que tinha que fosse impresso, tinha que ser com lastro em ouro. E depois que tirou isso, teve todo o negócio Isso da foi lá. desvalorização do dólar que Exatamente, começou e tudo mais. exatamente, Porque, veja bem, quando você emite um determinado valor de dinheiro, você tem que ter um respaldo para aquele dinheiro efetivamente ser considerado de valor, né? Uhum. Porque senão você vai emitir dinheiro Só e aquele papel. teu dinheiro Isso é vai muito ser só especulativo, papel. né? Vai ser só papel, não vai valer absolutamente nada, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que toda vida que um governo, assim como uma família ou uma empresa, não consegue fechar suas contas, esse governo tem que financiar isso de alguma forma. Às vezes ele pode imprimir dinheiro de forma irresponsável Isso é. e isso alimenta a inflação. Ou ele pode buscar, né, fechar suas contas com investimento externo. Só que para investimento externo, ele precisa ter algo que faça com que os investidores externos sejam ficar aqui. atraídos para o Brasil. Uhum. Normalmente isso acontece com taxa de juros alta. Então, quando governos não fecham a conta, eles têm que financiar esse déficit. Esse déficit, normalmente, ele pode ser financiado. Ou você vai imprimir dinheiro, que gera inflação, ou, de qualquer forma, você pode buscar dinheiro com investidores externos, que, por sua vez, vão querer cada vez mais juros, porque isenção de imposto. isenção de imposto, juros, porque é isso que vai fazer com que ele coloque dinheiro No bolso em dele, um né? determinado país. Então, assim como custo de produção, gastos públicos, controle de gastos públicos ajuda um país a controlar a sua inflação. Se um país não tem controle, se um governo não tem controle dos seus gastos públicos, é muito provável que a gente tenha isso num impacto inflacionário, em um aumento de preço. Uma outra coisa também interessante, que também pode causar inflação, é a especulação, é a indexação e é a inércia. Né? É quando você faz com que o mercado vire praticamente um cassino. Né? As pessoas, como perdem, a inflação faz com que as pessoas perdem referência de preço. Uhum. Eu fico sem saber o que é que vale mais. Se é um litro de leite, se é um par de sapato, se é uma dúzia de ovos, né? Então, essa especulação pode fazer com que efetivamente a gente volte a ter um processo inflacionário. Assim como a indexação. Você indexar determinados contratos, você indexar determinadas ações a taxas inflacionárias. Tipo assim, reajuste de salário. Inflação de 10%, reajuste o salário de 10%. Existe uma indexação nesse sentido. E essa indexação pode fazer com que esse preço dos produtos aumente em função do empresário já estabelecer essa perspectiva de inflação futura. Né? Então, isso gera esse processo inflacionário. E a própria inércia, que aconteceu muito no Brasil, que é a inflação alimentando a própria inflação. Eu aumento o preço do meu produto porque eu estimo que efetivamente amanhã a inflação vai ser X, então hoje, para me prevenir e para garantir o meu lucro, eu já faço esse aumento de preço. Né? Então, nós temos custo de produção, gastos públicos, a especulação, indexação, inércia, incerteza política. É uma outra questão interessante. Né? A gente está passando por um momento de eleições, né? Então isso gera uma certa incerteza política. Essa incerteza política, dependendo da perspectiva de quem vai assumir ou não, pode gerar uma certa especulação e isso acaba impactando os preços dos produtos. Os empresários, para se resguardar, eles acabam aumentando de preço, porque efetivamente eles não sabem ou eles temem que um governo novo que entre venha tomar alguma medida que efetivamente possa vir impactar a dinâmica de custo das empresas. Né? Então as incertezas políticas são elementos também importantes que acabam determinando de alguma forma esse processo inflacionário. E por último, uma coisa interessante também, que a gente tem visto isso mais atualmente, né? Fenômenos externos. Né? A própria guerra, as pandemias, né? a quebra das cadeias produtivas no mundo fez com que efetivamente a gente tivesse um impacto inflacionário muito grande. Tanto é que esse cenário de inflação hoje que nós temos no Brasil, grande parte dele deve-se a esses fatores externos. Sim. Né? A pandemia, quando ela trouxe aquela necessidade inicial de todo mundo ficar em casa, as empresas pararam de produzir.
As empresas pararam de produzir, mas as pessoas continuaram consumindo. Os governos tiveram que colocar dinheiro na economia para que as pessoas continuassem vivendo. Então imagina, né? Eu tenho de um lado a demanda com dinheiro no bolso e eu tenho do outro lado uma oferta com produção parada. Esse desequilíbrio entre oferta e demanda faz com que os preços aumentem. Então, na realidade, nós temos esse conjunto de causas que eu elenquei aqui, que são possíveis causas que possam gerar inflação, né? A grande parte também ocasionado pelo governo, no caso, na questão dos gastos públicos, né? Incerteza política, custo de produção, especulação, indexação, a própria inércia, a própria inflação inercial, a inflação alimentando a inflação, como também esses fenômenos externos. Então, tudo isso faz com que, efetivamente, a gente meio que perca o controle desse processo, né, que é extremamente complicado, porque é complexo isso, né? Quer dizer, eu estou mexendo com o governo, eu estou mexendo com as famílias, eu estou mexendo com elementos que eu não controlo. Com a iniciativa privada, né? Você mexe. Né? Exatamente, com a iniciativa privada, com elementos que eu não controlo que estão vindo lá de fora, como guerra, como pandemia, né? E outras questões que acabam impactando o desempenho da nossa economia e que isso acaba afetando o nosso bolso porque aumenta de preço, né? O próximo slide, ele mostra um pouco dos impactos. Quer dizer, eu mostrei no slide anterior as causas. Né? Agora, aonde ele impacta isso? Né? Aonde a inflação nos impacta? E isso é uma coisa interessante. Primeiro meio né? que você já meio que falou no nosso bolso, né? Esse é o impacto maior, né? Eu separei aqui entre dois grandes grupos, né? Eu separei aqui a economia e separei aqui as famílias. Porque, na realidade, são os dois grandes grupos que sofrem mais com essa questão da inflação. Do ponto de vista da economia, um dos maiores prejuízos de um processo inflacionário elevado é o crescimento da economia. Porque quando o preço sobe, as pessoas não têm condição de manter o nível de consumo. Se as pessoas não consomem, você vai ter, por um lado das empresas, a não condição de continuar produzindo. Que a empresa vai dizer o seguinte, eu vou produzir para quê? Se as pessoas não estão comprando. E o governo tem que incentivar, né? Exatamente. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar, e se as empresas não produzem, a economia cresce menos. Então, a inflação ela tem um impacto muito grande no crescimento econômico. Isso diminui até o arrecadamento do Estado. Não, a arrecadação, sim, claro. Se a economia diminui, né? Se o volume movimentado pela economia diminui, obviamente o Estado arrecada menos. E isso acaba, obviamente, prejudicando. Exatamente, ajudando nesse processo de déficit, né? A própria inflação, ela desestimula o investimento. Porque aí o cara vai dizer o seguinte, eu vou investir em montar uma nova fábrica, em melhorar as instalações e os meus equipamentos. Eu vou botar o meu dinheiro, por exemplo, no mercado financeiro, ele vai circular, eu vou estar ganhando juros em cima disso, né? E efetivamente o setor produtivo sofre muito com isso, né? Sofre no baixo crescimento econômico, sofre na questão da geração de emprego, né? Porque menos investimento significa menos crescimento econômico, menos investimento, menos arrecadação, né? Aumento da dívida pública, na realidade aumenta a dívida pública, né? Porque efetivamente quando você não tem condição, e aí você acabou colocando muito bem, inflação alta, crescimento econômico baixo, diminui a arrecadação, diminuindo a arrecadação, o governo vai ter que arranjar um meio de fechar a conta. Porque vai terminar no vermelho. E ele vai fechar a conta como? Pegando dinheiro emprestado lá fora. Empréstimo, né? E pagando dinheiro e pegando dinheiro emprestado lá fora, ele tem que pagar juros. Então isso aumenta a questão da dívida pública, que também, como eu coloquei aqui, afeta o desemprego. Porque menos crescimento econômico significa, obviamente, menos oportunidade de geração de emprego. Então esses são basicamente alguns elementos que eu coloco como importantes para nós entendermos que o processo inflacionário não afeta somente o meu bolso, mas afeta o Estado, o governo de maneira geral, né? Por todas essas questões, né? Mas também a família. Como é que a família sente isso, né? E aí eu coloquei aqui algumas questões, né? Primeira coisa que eu vejo, que eu acho relevante, é a questão dos preços altos, né? Você vai no supermercado e você... R$10 o litro do leite hoje. Pois é, e você sente no bolso, né, como essa inflação impacta, né, assim, o desempenho econômico das famílias, né? Então, com preços mais altos, né, crédito mais difícil,
Porque o que acontece com isso? Os bancos vão ter mais cuidado para emprestar, né? Porque eles sabem que se o crescimento econômico está baixo, o desemprego está mais alto, né? As pessoas correm um risco de obter empréstimos e não pagar, né? Então o meu filtro de liberação liberar, né? de empréstimo para liberar os empréstimos vai ser maior. Restritivo. Então eu tenho mais dificuldade de ter acesso ao crédito, né? Os preços são mais altos, né? A gente perde completamente a noção de preço relativo, que é aquela coisa que eu estava falando. O que é que vale mais um litro de leite, um par de sapato, meia dúzia de ovos? A gente perde completamente a noção, porque a nossa cabeça passa a funcionar de uma outra forma, né? Aumenta o custo de crédito, porque com inflação alta você vai ter juros mais altos. E juros mais altos, obviamente, aumenta o custo de crédito, né? As pessoas vão pensar duas vezes antes para trocar um carro, né? Para comprar uma casa, para comprar uma televisão, para comprar um eletrodoméstico, comprar uma roupa financiada, porque o custo vai ser maior, o preço vai ser mais alto por conta disso, né? E uma coisa que eu acho importante é a questão da perda do poder de compra do salário. O seu salário, esse é o maior impacto. eu acho que esse é o maior impacto, né? O seu salário passa a valer cada vez menos. Ou seja, o seu dinheiro, no final do mês, passa a comprar bem menos. Que é o Né? desesperador E isso para o trabalhador, para as famílias, realmente. Porque o salário não bastante, aumenta, né? E a inflação está aumentando o quê? Hoje em dia. Só para você ter uma ideia, tem um outro slide aqui, Vitor, Chega de que eu queria que você atualidades, passasse aí. Eu peguei esse dado aqui do G1, né? Da Globo, da LCA Consultores, do IPCA, IBGE e do Banco Central. E é interessante para a gente ver o impacto da inflação no poder de compra do salário. Imagine uma nota de R$100 hoje. Vitor, R$100. R$100 de hoje compra o mesmo que comprava quase R$14,94. Que loucura. Olha o quanto os R$100 perdeu de valor. 13,91 em 2022. Isso aqui, meu amigo, isso é real. Quer dizer, real. Isso é real, né? Isso aqui é impacto da inflação acumulada do período. Eu não tinha noção disso. Ou seja, uma nota de R$100 hoje, de R$100 de hoje, em 1994, quem tinha R$14 no bolso comprava a mesma coisa que você hoje com R$100 no bolso. Imagina a perda, né, ao longo desses anos da compra do brasileiro de maneira geral. Né? Então, assim, eu acho que esse é um dos maiores reflexos, né, que nós temos hoje do impacto da inflação, que é a perda do poder de compra do salário. Como a sacola, hoje em dia. Hoje R$40. E a sacola você ainda tem que pagar, né, Vitor? Porque agora você tem que pagar a sacolinha de plástico, né? Todo lugar que eu vou agora eu tô tendo que comprar sacola. Pois é. E eu tava até questionando isso. Eu fui no supermercado esses dias e disse o seguinte: olha, quando você coloca o preço de um produto na prateleira, um dos componentes desse preço é a sacolinha plástica. A embalagem, quem paga somos nós. Embora a gente não saiba, mas quando eu compro um litro de leite por R$10, dentro daqueles R$10 está o custo do leite, o imposto que eu estou pagando, né, o lucro do cara do supermercado e mais a embalagem. Tá tudo naquela composição de R$10. Só que o que acontece? Hoje você tem que pagar a embalagem, mas esse preço continua o mesmo. Esse preço já está lá. Então, em tese, está pagando duas vezes. Né? Mas, enfim, essa é uma questão que efetivamente poucas pessoas têm, vamos dizer assim, consciência e noção de como essa loucura da inflação acaba fazendo com que a gente não perceba essas pequenas variações que para o nosso bolso, 9, 10, 15 centavos na sacola plástica, às vezes não custa nada, mas quando você coloca isso no movimento, exatamente, não só no longo prazo, mas no movimento de uma rede de supermercado, com milhares de pessoas que entram por mês, 15 centavos a mais vai diretamente para o lucro deles. Verdade. Né? Então, assim, obviamente, nós entendemos, né, e não questionamos essa questão do impacto ambiental. Mas era para, nesse caso dessa legislação imposta no Distrito Federal, era para que nós tivéssemos um impacto também na redução de preço dos produtos. Porque já que eu estou pagando separadamente a embalagem,
Esse dinheiro que está no custo, no preço de venda, deveria ser expurgado, né? Deveria. Mas enfim, são questões que fogem aqui a nossa... Vai ficar até uma discussão para um outro episódio. Enfim, faz aqui eu faço aqui essa observação para que a gente tenha Reflexão. consciência, né? E abrir a mente. E abrir a cabeça, né? E abrir a cabeça. Mas eu queria só terminar esse slide mostrando o seguinte: esse é o maior impacto no bolso do brasileiro, né? Imagina, o que eu compro hoje com R$100, em 1994 eu comprava com R$14. Uhum. Então, a inflação, ela faz com que o poder de compra da nota de R$100 ao longo dos anos tenha essa queda de 100 para R$14. Essa diferença de 100 para R$14 é a diferença da inflação que não foi corrigida ao longo desse tempo. Uhum. Então é um impacto muito grande e isso está diretamente ligado a esse processo inflacionário que, embora a gente tenha saído daquele patamar de hiperinflação, mas a inflação no Brasil nunca nos deixou. O problema é que eu sempre digo que o Plano Real, se por um lado do ponto de vista econômico foi muito bom porque debelou aquela hiperinflação que nós tivemos, mas ela criou uma sensação, e isso é uma questão interessante, criou uma sensação de que a inflação tinha sido absolutamente debelada e extinta do Brasil. E não foi assim. E aí o que é que aconteceu? As pessoas passaram a não mais prestar atenção nos aumentos de preço. O foco foi completamente desviado. Uhum. Eu sempre digo, e comparo sempre essa questão da inflação e do impacto do Plano Real, até do ponto de vista psicológico nas famílias brasileiras, como, por exemplo, as campanhas de vacinação. Nós tivemos na pandemia uma redução muito grande, né, do número de vacinados de determinadas doenças que ainda existem e estão circulando no Brasil, como a poliomielite, a tuberculose e outras doenças que estão aí. Varíola. Tá. Se eu reduzo as taxas de vacinação dessas doenças que eu considero em alguma forma extintas no Brasil, erradicadas no Brasil, elas vão voltar. Né? Eu tenho que manter no Brasil sempre o alerta da vacinação para essas doenças, não é só para a Covid. Porque não é o fato de nós não termos mais significativamente índices elevados de poliomielite, de varíola, de tuberculose, de outras doenças relacionadas dentro desse pacote, vamos dizer assim, de doenças que estão imunizadas dentro do nosso Programa Nacional de Imunização, é que elas não existem, elas continuam existindo, elas continuam circulando. Só que como eu mantenho o nível de vacinação elevado, eu não permito que essas doenças elas retornem com força para a população. Então eu tenho que estar sempre alerta em relação a isso. O Plano Real, por outro lado, fez com que o brasileiro perdesse a atenção e o foco dos aumentos de preço. O que foi que aconteceu? A inflação sempre esteve presente. E agora, principalmente, voltando a 2 dígitos, né, afetando diretamente aquelas pessoas menos favorecidas, diretamente pessoas com renda mais baixa. E perda de poder de compra, né? Mas eu queria continuar no próximo slide mostrando que existe um elemento que é o que eu chamo de elemento regulador desse processo, né? É o Banco Central, né? O Banco Central dos países é o agente que faz com que cuide desse processo de vacinação contra a inflação. Como é que ele faz isso? Mecanismo de juros. Né? Então, inflação mais alta, eu aumento os juros, aumento o custo do dinheiro, as pessoas com menos dinheiro compram menos. Comprando menos, em tese, você vai ter inflação reduzida porque, né, as empresas, as instituições vão ter que baixar o preço dos produtos e dos bens. Né? Isso no Brasil funciona também, como funciona no mundo todo, e é feito pelo Banco Central. Então o Banco Central tem um papel de cumprir a meta de inflação. Né? E como é que ele faz isso? Estabelecendo taxa básica de juros. No caso do Brasil, a nossa taxa é a Selic. Famosa, né? Famosa taxa Selic. Que muita gente não sabe que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Né? Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Como é que é feito isso? Existe uma reunião a cada 45 dias do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esse Copom se reúne, analisa os indicadores econômicos
e estabelece a perspectiva ou não de inflação no futuro, né? E através dessa perspectiva ou não de inflação no futuro, eles determinam a nossa política de juros. E aí a Selic pode subir, pode se manter, pode descer. Eles são mais ou menos os grandes reguladores desse processo, né? E a tendência é que você chegue num determinado momento, né, que você começa a reduzir a taxa de juros, porque isso significa que a inflação começa a cair também, né? E a inflação cai nesse movimento de juros altos, inflação tende a crescer. Juros mais baixos, você tem que manter o equilíbrio, porque senão a inflação pode disparar. Inflação dispara, você aumenta. Então, é sempre esse movimento. Inflação alta, né? Você, vamos dizer assim, usa essa arma que é a taxa de juros. A mão invisível do mercado, né? Para deixar tudo no caso é bem visível, né? visível, Porque aqui é o Banco Central que efetivamente faz isso, né? Então você tem a taxa de juros como esse elemento de imunização, vamos dizer assim, contra a inflação, né? Quando você tem inflação alta, você rebate com a taxa de juros altas, né? A perspectiva é que isso não seja algo de longo prazo, né? Nós esperamos hoje no Brasil que efetivamente a partir de 2023 a gente traga a inflação de volta para dentro da meta. A perspectiva que existe é que o mercado vai fechar em torno de 4 e poucos % ao ano, né? Imagina você trazer de 10, né, que é agora, para uma realidade de 4%, vai fazer com que a taxa Selic caia de 3,75 para algo menos de 2 dígitos, obviamente, para manter. Está bem otimista mesmo. A gente espera, né? A gente espera que isso aconteça, mas como eu disse lá atrás, uma das possíveis causas é a incerteza política, dependendo do que vai acontecer com o país, né? As pessoas, as empresas, obviamente, o movimento da economia pode tomar outros rumos. A gente espera que não. A gente espera que nas próximas reuniões do Copom, a taxa de juros hoje em 13,75 já começa a cair e, obviamente, nós chegamos a um patamar mais racional em 2023. Essa taxa de juros também volte a um patamar que era antes, ainda com somente um dígito, né? Então, nós temos esse elemento importante, que é o Banco Central, que é um agente extremamente importante dentro dessa perspectiva de regular a economia. E a ação dele pode até definir a ação de investidores, né? Porque quando a taxa Selic aumenta, tem muita gente que já tira de renda variável para colocar justamente numa renda fixa, porque... Sim, efetivamente, porque imagina, né? Papéis que são atrelados, por exemplo, à inflação e papéis que são atrelados à Selic, né? Sim, isso é muito Selic mais baixa, você tem um rendimento menor. No outro slide, a gente queria comentar como é que essa inflação é calculada, porque a gente fala 10%, 2 dígitos, 4%. O que é que isso significa, né? Como é que isso é efetivamente calculado? E aí entra um outro elemento, a gente falou do Banco Central, entra um outro elemento chamado IBGE. O IBGE é exatamente esse outro agente que entra nessa conversa aqui que nós estamos tendo sobre inflação, que é quem calcula, né, esse percentual de aumento de preço no Brasil, né? Hoje nós temos o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a taxa oficial de inflação do Brasil, né? Uma coisa importante, o fato do Banco Central ser o agente regulador desse processo inflacionário, ele entra em campo quando essa inflação está fora de controle, né? Com a elevação ou não da taxa Selic, é o IBGE, um outro agente, né, que consegue fazer a medição dessa variação de preço. Ele meio que entrega as estatísticas, assim. Exatamente. Então, por que isso é importante? Porque isso dá credibilidade, né? Não é o Banco Central que calcula a inflação. Quem calcula a inflação é um outro agente, que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu acho que esse é o modo certo. Exatamente, você dá transparência, você tem uma maior confiança nesses dados que são trabalhados pelo IBGE. Na realidade, o IPCA, cara, é uma cesta de produtos e serviços. Só para você ter ideia, são 377 itens que compõem essa cesta, né, do IPCA. Esses itens, tipo itens de necessidade básica, assim. De tudo, alimentação, eu até coloquei aqui, alimentação, transporte, são coisas internet, hoje com internet, né? É um conjunto de categorias de gastos que uma família de 1 até 40 salários mínimos tem todo mês. Entendi. Né?
Então, assim, vai remédio, alimentação, As coisas transporte, básicas que o ser humano usa, né? educação, moradia, exatamente. Uma coisa que o ser humano, quer dizer, o brasileiro usa de maneira geral. Né? E esses dados são coletados em 16 regiões metropolitanas no Brasil. As 16 maiores capitais. São as capitais, não as 16 maiores, né? No Brasil. Então, com isso aqui tudo junto, né? O IBGE solta o índice de inflação do mês, né? Isso todo mês ele solta esse índice assim, e obviamente anualizado, né? Então quando a gente diz que o índice de inflação chegou a 10, alguma coisa por cento ao ano, é esse período comparado com o período anterior. Então o índice de inflação ele calcula o retrato de hoje com o retrato de ontem. Ele compara quanto é que tá os preços disso aqui, dessa cesta de produtos e serviços hoje, comparado com o que era no ano anterior. Essa variação, né, de comparação taxa, do ontem com hoje é o que dá a nossa taxa de inflação, que é o IPCA. A nossa tá 10% hoje, era o que, tipo, então era 10% a menos, meio que não, isso. No ano passado, né? Entendi. Se eu comparo essa cesta de produtos e serviços hoje com essa cesta e serviços do mesmo período do ano passado, essa variação chega a 2 dígitos. Entendi. Quando eu olho a inflação mensal, eu olho a inflação desse mês com o mês anterior. E aí eu vou ter 1, alguma coisa ou 0, alguma coisa, dependendo daquilo que efetivamente o IBGE chegar para calcular essa inflação, né? Então, isso é um processo que o Brasil adotou, né? E é a referência principal para que o Banco Central possa atuar, né? Ou para aumentar a Selic, ou para diminuir a Selic, ou para manter a taxa de juros, né? Então, o IBGE lança um número, o Banco Central se manifesta, através do Copom, os analistas veem se vão subir a taxa Selic, não vai subir a taxa Selic. Isso tem impacto, como a gente viu aqui, nas famílias, nas empresas, no próprio governo. Quer dizer, tudo isso medido através dos resultados coletados pelo IBGE. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de comentar com vocês, inclusive está agora no nosso próximo slide, é que, na realidade, pessoas diferentes têm inflação diferente. Como assim? Claro, Como assim? Claro. Porque quando eu tenho o IPCA ele é uma cesta de bens e serviços coletados em 16 cidades e onde se tira uma média. Não é total a realidade, né? Não tem como. Não existe, assim, não existe nada cravado 100%, né? Ele vai ter que fazer uma média. Né? Essa média é ponderada, né? E cada pessoa, obviamente, tem, dependendo do seu perfil de consumo, dependendo do seu momento de vida, dependendo da sua condição econômica, pode ter uma inflação diferente. Então, quando o governo diz que 10% ou a inflação chegou a 2 dígitos, é de acordo com os índices e as ponderações do IPCA. Mas isso não significa que efetivamente esses dados, PV, sejam os dados da realidade da tua casa. Eu tenho um padrão de consumo diferente. Você tem padrão de consumo diferente. Você pode estar em um estágio de vida diferente. A variação. Você pode ter efetivamente um nível de renda diferente. E isso faz com que pessoas tenham inflação diferente. Então, esse aqui era o ponto mais importante que eu queria chamar a atenção dentro desse nosso episódio de hoje. É que quando você ouvir, né, ou ver pela imprensa, ou pelo jornal, enfim, ou pelas redes sociais, seja lá por onde você se informa, de que efetivamente a inflação daquele mês, através do IPCA, foi X% e anualizado foi Y%, isso não necessariamente significa que a inflação do teu bolso seja a mesma. Normalmente, a inflação do teu bolso é maior. Maior, normalmente maior, porque dependendo da tua situação econômica, como eu disse, do teu estágio de vida, do teu perfil de consumo, pesos como, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, a gente até conversou isso num dos episódios aqui, né? Se você mora com seu pai, não tem custo de aluguel. O IPCA, ele computa o aluguel. Né? Você não tem custo com, sei lá, às vezes comida dentro de casa. Então,
O peso das categorias podem ser diferentes. Você, por exemplo, pode sentir muito peso, né, dentro da categoria entretenimento. Uhum. Você gosta de cinema, você gosta de balada, você gosta de ir para, enfim, você gosta de sair, Entendi. né? Então, os pesos são diferentes para pessoas diferentes, porque essas pessoas estão em momentos de vida diferentes, em níveis de renda diferente e perfil de consumo diferente. E as pessoas têm que entender isso. Eu até coloquei esse gráfico aqui, ó, o IPCA, né, onde você tem aqui no item alimentação, habitação e saúde, né? As cores aqui, ó, o IPCA, azul. família X, família Y. São números diferentes. Olha aqui para a família X aqui, ó. Olha o peso da habitação aqui, ó. É mais alto do que a média do IPCA, né? E mais alto, por exemplo, do que a média da família Z. Uhum. Então, de repente, esse cara aqui mora de aluguel. Sei lá, esse cara aqui tem casa própria financiada a um custo menor, né? Aqui na saúde, por exemplo, ó, de repente você não tem plano de saúde. Então, o peso de saúde é menor. O IPCA é uma média, ó. O IPCA é uma média, né? Eu não sei se você deu para entender. Não, deu para querendo entender dizer, sim, né? deu para entender sim. Então, essa galera, é o que eu gostaria mais de chamar a atenção de vocês aqui, tá? Prestar atenção na inflação pessoal, Uhum. porque isso é efetivamente importante. Porque eu sempre digo que é muito importante para que você tenha uma vida com prosperidade, um bem-estar financeiro, que você olhe para essas suas contas, né? Eu tô Entender onde você tá botando mais, eu né? tô com um movimento agora chamado Movimento Nacional para Fazer Conta e não fazer de conta. Cara, vocês têm que parar, nós temos que parar para fazer conta. Porque isso é importante, isso vai impactar na nossa inflação, né? Uhum. Entendeu? E aproveitando essa dica, eu queria mostrar para vocês por que surgiu no próximo slide, né, Vitor? Essa reflexão de que você pode administrar a sua inflação. Claro que pode. Como que eu posso administrar a minha inflação hoje em dia? Pode, Qual você são pode as ferramentas administrar a que a gente sua põe? inflação começando a prestar atenção aonde você gasta o seu dinheiro, né? Claro. Fazer uma porcentagem, né? Tipo, pegar e falar. Eu não vou nem entrar em porcentagem, assim, é olhar Uhum. onde você está gastando o seu dinheiro. A memória de preço, né? Ter noção disso também. Memória de preço, passa pela memória de preço, né? Uhum. E uma das coisas que me levou a criar o meu aplicativo chamado Pricebook foi exatamente porque eu comecei a sentir na pele essa perda de poder de compra do meu salário Uhum. e eu comecei a ver que eu precisava criar um mecanismo Calculação para da me inflação, defender disso. né? Uhum. Exatamente, para calcular a minha inflação. Porque quando eu, em 2017, ia para o supermercado e começava a ver que com o dinheiro que eu tinha levado na semana passada, eu não conseguia comprar a mesma quantidade de itens na semana seguinte, eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. Enquanto a maioria das pessoas estava meio que anestesiada pelaquela percepção do plano real da inflação efetivamente ter acabado, os microaumentos de preços impactavam, né, o poder de compra do meu salário. Sim. E eu comecei a ver que eu estava ficando mais pobre, porque com aquela mesma quantidade de dinheiro eu não comprava a mesma coisa. Se eu quisesse comprar as mesmas quantidade de itens, eu tinha que cada semana gastar um pouquinho mais. Uhum. E foi daí que eu comecei a ver que os preços aumentavam. Só que aí vem naquela situação. Que produto aumentou, que percentual aumentou, qual foi o preço que eu paguei o quilo do feijão no mês passado, qual foi o preço que eu paguei o meu desodorante no mês passado, eu não tinha memória de preço. A gente não tem memória de preço. Não é um hábito. O brasileiro, de maneira geral, não tem memória de preço. Uhum. Então, tudo que você não consegue medir, você não gerencia. Então, quando eu digo para você que você pode ter uma melhor gestão ou uma melhor administração da sua inflação, você só vai conseguir fazer isso se você começar a medir isso. E foi daí que surgiu o aplicativo Pricebook. Ele nasce numa perspectiva muito interessante, né? No próximo slide a gente pode ver isso. É um aplicativo que você trabalha com a lógica do código de barra, né? Cada produto que você compra, você pode, com a leitura do código de barra, registrar o preço desses produtos e saber quanto foi o último preço que você pagou. Uhum. E aí eu volto naquela minha conversa, né? Se você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então o Pricebook, ele te dá a oportunidade de você efetivamente medir e saber quanto você pagou
pelo determinado produto na sua última compra, porque ali, naquele momento que você está no supermercado tomando uma decisão de compra, você vai, com consciência, usar essa informação e dizer para seu favor, né? Então, é um aplicativo que você pode baixar gratuitamente, né? Ele tem várias funções, inclusive está descrito lá na nossa próxima tela, né? A leitura do código de barra, eu posso ter a identificação e comparação de preço atual e preço anterior. Essa é a base, é a base do conceito de inflação, né? Eu não te disse que o IPCA olha a análise da cesta de produtos hoje comparado com ou o mês passado ou com o ano passado. Em função disso, você tem esse número, que é o IPCA. Ele já faz esse cálculo para você? O aplicativo já faz esse cálculo para você. Você, com a leitura do código de barra, você consegue identificar, né, a variação do preço atual e do preço anterior. Ele te diz, Nadal, você está pagando R$2 por esse pacote de biscoito que você pagou da tua última compra. Esses R$2 equivale a 15%. Você vai dizer, aí o que é que você vai fazer com essa informação? Você vai tomar uma decisão. Essa decisão é, cara, eu tô comprando esse pacote de biscoito, eu tô pagando 15% a mais. Eu posso escolher outra marca, né? Eu posso, inclusive, mudar de ponto de venda, dizendo, não, cara, eu não vou comprar nesse supermercado. É aprender a dar valor ao seu dinheiro também. Mas isso é dar valor ao seu dinheiro. Porque pode ser R$2, mas assim, R$2 que fazem... Exatamente. R$2. 15%. R$2. Se você compra 10 pacotes de biscoito por mês, são R$20. Se você compra isso todo mês, são 20 vezes 12. 240 contos. Então, assim, já é, sei lá, uma passagem de promoção de avião, você vai para São Paulo. Alguma coisa nesse sentido, né? Mas as pessoas não fazem conta, cara. Algum almoço em família ali que você pode... Um almoço em família, Entendi. Quando você diz assim, puta, mas R$2 não é nada. Mas aí eu volto àquela reflexão, né? Você compra 10 pacotes por mês, você gasta isso todo mês, são 12 meses. Então, quando você multiplica isso, anualiza, você começa a ver o tamanho. E a gente tá falando isso como se todos os meses fosse ia ser o mesmo preço, né? Tipo, a gente calculou como se todos os meses aqui... Sim. Ainda tem essa questão da variação mensal, né? Então, com o aplicativo, você pode baixar gratuitamente e você tem isso lá com a simples leitura do código de barra. Todo produto que você registrar, você vai para o que eu chamo de biblioteca de produtos. Nessa biblioteca de produtos, você pode consultar o histórico de preço, quantas vezes você comprou esse produto, quais foram os preços que você pagou, né? Você pode, inclusive, fazer avaliação de produtos, se você gostou, se você não gostou, né? Existe um relatório mensal que eu chamo a atenção, que esse relatório mensal é muito interessante. Ele te dá uma posição de todos os produtos que você comprou naquele mês e produtos que você comprou mais caro e produtos que você comprou mais barato. Então, isso te ajuda, inclusive, a no mês seguinte... você dizer assim, cara, esse produto aqui, mês passado, eu paguei mais caro. Mas esse mês eu vou tentar fazer uma gestão para que eu compre mais barato, né? Então, assim, é possível você fazer uma boa gestão da sua inflação. Mas é preciso que você tenha indicadores para medir essa inflação. Você ter noção. Exatamente, você ter noção. E para isso você hoje conta com um aplicativo. Ele é o único aplicativo hoje no Brasil, hoje, com essa lógica de inflação. Nós focamos muito nessa dor, né? Uma dor que eu tinha, que eu percebi que era uma dor de muitos, né? Embora que eu deixo aqui registrado no nosso podcast que muita gente na DAO IPV não consegue entender essa lógica. E, consequentemente, muita gente não usa o aplicativo. E que esse podcast sirva para que as pessoas entendam isso, né? Levar essa informação, né? Exatamente. Todos nós podemos fazer uma boa gestão da nossa inflação. Não adianta só eu ficar esperando e acreditar naquele resultado do IPCA e achar que aquela inflação dita pelo governo é uma inflação que efetivamente está fazendo efeito no meu dia a dia. Não é. A sua inflação pessoal, com certeza, é diferente da inflação indicada pelo IPCA. Porque o IPCA ele pega uma média de várias categorias, de várias regiões metropolitanas, mesmo sendo de perfil de uma família de 1 a 40 salários mínimos, né? Na realidade tem uma variação enorme para cada indivíduo, porque cada indivíduo tem um perfil de consumo, está num momento de vida, tem um nível de renda diferente.
Então é importante que a gente entenda isso, é importante que nós entendamos também, que possamos entender também que nós temos uma inflação pessoal e que essa inflação pessoal pode ser gerenciada. Né? E uma das opções que hoje nós colocamos, inclusive é quem patrocina esse nosso podcast, que é o aplicativo Pricebook, é uma ferramenta simples, gratuita, ela funciona com a simples leitura do código de barra e te dá a informação, cada vez que você for colocar um produto no carrinho, de quanto você pagou no último preço. Sabendo dessa informação, quanto você pagou no último preço, você pode tomar a decisão se leva, se não leva, se troca de marca, ou se não compra, ou troca o biscoito pela tapioca, ou troca de ponto de venda. Né? Então esse era o nosso... Tomar uma postura mais ativa para o seu dinheiro, né? Você não ficar tão passivo e tão responsável, tipo, de terceirizar sempre o governo, botar a culpa no governo. A culpa é sua também. Exatamente, exatamente a responsabilidade. Eu vou tirar essa palavra culpa, mas a responsabilidade é sua. Ah, mas o meu salário perdeu o poder de compra. Perdeu. Isso é um fato. Mas você pode gerenciar o tamanho dessa perda. Aí depende de você. Mas para isso precisa de consciência. Né? E esse podcast de hoje, ele teve exatamente esse objetivo, de trazer para as pessoas essa reflexão sobre esse fenômeno econômico chamado inflação, que é uma reflexão que de fato impacta o nosso dia a dia. Todos os dias. Porque nós temos que comer, nós temos que comprar produtos de limpeza, nós temos que comprar produtos pessoais, de higiene pessoal. Nós temos, e isso eu vejo agora muito interessante, né? Uma categoria que entrou no Pricebook com muita força recentemente, que são produtos para pet. Como hoje no Brasil, praticamente cada família tem um pet, né? As pessoas gastam parte do seu orçamento, e grande parte do seu orçamento com pet. E você não tem ideia dessa variação de preço que acontece nas rações que você compra para o seu gato ou para o seu cachorro, em linhas gerais. E hoje você tem no aplicativo uma categoria que você pode gerenciar, que é a categoria de produtos para pet, assim como entrou recentemente na DAO e PV remédio. As pessoas começaram a colocar remédio no aplicativo. Porque o aplicativo, tudo que tiver código de barra, você consegue controlar através do aplicativo. Né? E remédio é uma coisa que as pessoas cada vez mais tomam de forma recorrente. Quem tem pressão alta, quem tem diabetes, enfim, quem tem várias doenças que costumam comprar remédio com uma certa frequência, com uma certa recorrência, remédios de uso contínuo, eles podem colocar esses remédios dentro do aplicativo, a partir daí controlar, ou pelo menos gerenciar, ou pelo menos ter a informação de quanto estão tendo de variação de preço nesses produtos, né? E aí eu queria finalizar aqui a nossa fala agradecendo a oportunidade de estar conversando com vocês, né? A intermediação aqui do pessoal sempre ativo aqui do Armário Cast, o podcast que mais cresce em Brasília, né? E dizendo o seguinte, cara, usa o aplicativo, baixa, ele é de graça, não dói. O link tá aqui na descrição, vai estar aqui na descrição, clica, só clicar e baixar. Não dói, não tem primeira dose, segunda dose, baixou, usa, acompanha, cada vez que for usar um produto, cara, não custa nada, vê quanto é que tá o preço. Faça uma boa gestão dessas compras recorrentes que você vai ter um excelente impacto no teu orçamento no final do mês. Né? Então, beleza, pessoal, agradeço aí a atenção. Até o próximo episódio. Vitinho, é nóis. Palmas aí. Tem palmas, Vitinho? Tem, ou não? Tem. Porra, desligou. Hoje estamos sem as palmas. Valeu. De verdade, foi sensacional. Muito obrigado, Paulo, por isso que você abriu uma coisa, abriu na minha mente umas coisas que eu não sabia de verdade. Esse episódio só ouve, né? Que não ouve e não entende de verdade o que é. Então, o quão profundo é a parada e hoje foi muito esclarecedor. E espero que tenha esclarecido também pra galera de casa aí. Muito obrigado a galera que assistiu. É verdade. E se inscreve no canal e baixa o aplicativo pelo like, baixa, começa a usar. Né? E todo mundo que baixar o aplicativo pelo Armário Cast, a gente tem uma lojinha que a gente vende umas camisetas, né? Legal. Aí, lembrando que... Não tá aumentando o preço das camisetas não, né? Não. Tá lá. E quem baixar o aplicativo vai ter desconto na compra da camiseta, hein? Pô, legal, parabéns, beleza. É só mandar um print com o aplicativo baixado lá. É verdade. Pessoal, valeu a parceria com o Armário Cast e até o próximo episódio. Tchau.